i5-6500. O que esse processador consegue fazer sendo um processador aí de sexta geração, tendo um HD Graphics 530? Eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal analisando todas as especificações e um teste em jogos com um RTX 2060 Super. Só que aí eu resolvi estar trazendo esse vídeo aqui mostrando só o gráfico integrado. Para você que tem um i5 aí de segunda, terceira ou quarta geração e quer saber o que a sexta geração tem capacidade de fazer, ou se caso você tem um i3 de sexta geração ou um i3 de sétima geração e tá querendo saber o que esse i5 de sexta consegue fazer. Então, bora pro vídeo. Bom, já estou aqui no Technical City, que é onde a gente vai dar aquela olhadinha assim por cima. Como eu falei, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre as especificações dele, fazendo toda uma análise um pouco mais profunda. Aqui eu vou falar umas coisas mais por cima, só para dar aquela recapitulada, caso você não tenha assistido esse vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que vá, tá? Se eu lembrar, eu deixo nos cards para você. Então temos aqui i5 Core i5-6500 com especificações técnicas e alguns testes, alguns gráficos que ele entrega aqui, que o site vai entregar para poder você ter uma noção mais ou menos ali do que ele consegue fazer, beleza? Então vamos lá para algumas informações importantes dele. Primeiramente, o tipo de processador, que é um processador desktop, então é um processador que você pode estar montando num PC de mesa, desktop é PC de mesa, da série Intel Core i5, tendo a arquitetura Skylake, que foi lançada entre 2015 e 2016. O ano de lançamento dele é 1º de setembro de 2015, então um processador de 8 anos atrás, tendo o preço de lançamento $192. Que hoje o dia que eu estou gravando está saindo a 5,64, né? E o processador foi lançado a $192, sendo lançado a R$1.083. Isso aqui é só para você ter uma ideia mais ou menos. Claro, isso aqui é o dólar hoje em dia. Naquele dia eu sei lá quanto é que o dólar tava, mano. Vamos dizer que o dólar tava 2 e pouco. Então isso aqui você pode diminuir pela metade, que já era muito caro naquele tempo. Então esse aí foi o preço de lançamento dele. Aí a gente parte para especificações, características, as partes mais importantes ali do processador, que seria seus núcleos e suas threads. Por mais que seja um processador de sexta geração, ele é um processador 4/4, com 4 núcleos e 4 threads. Isso aí serve para você estar executando as funções, saber se ele é bom em multitarefas ou não. Geralmente a linha i5 é para aquela galera mais básica, mais casual mesmo. Por exemplo, o i3 seria mais para estudo. O i5 já serve para um estudo, um trabalho leve e jogos. Já o i7 seria mais específico para trabalhos mais exigentes, edição de vídeo, edição de imagem, essas coisas. Não que o i5 também tenha capacidade de fazer, beleza? Então, só para você ter uma ideia mais ou menos como é que funcionam os núcleos. 4 núcleos, 4 threads. Isso aqui é a frequência dele. Uma coisa que me chama a atenção nesse processador é que a frequência base dele é 3.2. E a frequência máxima, que seria o turbo, o máximo de velocidade que ele consegue entregar também, é 3.2. Então isso aqui eu não sei como é que ficaria. A gente vai ver nos testes de jogos daqui a pouquinho, beleza? Tendo um cache L3 de 6 megas aqui, que é uma memória extra que vem dentro de cada processador. Cada processador tem esse tipo de memória. Geralmente os i5 até a sétima geração realmente são 6 megas. Depois eles começam a aumentar mais, que é quando a Intel começa a acrescentar novas tecnologias, começa a acrescentar mais poder de processamento aos processadores. Uma coisa que ele vai ganhar bastante, que ele tem um ponto positivo aí, é por ser já 14 nanômetros. Na geração mais antiga, que seria a quarta geração, porque a quinta geração é mais para notebook, então é um pouquinho difícil de encontrar. Já a quarta geração são 22 nanômetros, então dá uma boa queda. E isso aqui, esse número, quanto menor, melhor. Só coloca na cabeça isso, quanto menor, melhor, beleza? Ele não é desbloqueado para overclock, então o clock dele vai ser isso aqui mesmo. Ele não aumenta, não passa disso. Você pode até tentar aumentar, mas eu não recomendo você fazer isso, beleza? Ele aqui tem suporte ao socket 11551, que seria o socket, o encaixe do processador aí da sexta geração, da sexta, sétima, oitava e nona. Ah, então se eu tiver com a placa-mãe desse processador, eu posso jogar um processador de nona geração aqui? Não, porque o que vai fazer a leitura do processador é o chipset. E o chipset dessa geração é H110. Então é o que você vai encontrar mais. TDP dele, que seria o consumo de energia, é 65 watts. Isso aqui é muito bom, tá? Não é muito tão alto, mas também não é tão baixo. É razoável, é aceitável, beleza? E aí ele tem suporte a DDR3, que você provavelmente não vai usar. Mas você vai usar também o DDR4, que já são memórias muito mais rápidas do que a DDR3. E tendo um suporte a mais de memória, o dobro praticamente, porque até a quarta geração você só pode colocar 32 GB, porque os processadores só suportam até 32 GB.
Já a partir da sexta geração, você já pode colocar memória RAM DDR4 e 64 GB de memória, tendo aqui uma leitura de 34 GB por segundo, que é bastante coisa, dependendo da quantidade de memória RAM que você tenha. E aí a gente parte para o que? Gráfico integrado, que é o que a gente quer ver hoje, beleza? Então, o gráfico integrado dele é uma placa de vídeo que vem dentro do processador, que já serve para você estar usando o seu PC sem precisar ter uma placa de vídeo dedicada, que é a placa de vídeo off-board, que é aquela placa de vídeo que você vai lá e encaixa na placa-mãe. E esse gráfico integrado já vai servir para você, de fato, fazer algumas funções, que é o que a gente vai testar hoje, mais específica para os jogos. Então você pode usar já para assistir, para estudar, para trabalhar, dependendo do trabalho, beleza? Suporta 3.0 de placa de vídeo aqui, né? Mas as placas mães provavelmente vai ser 2.0. E aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de quais são os processadores equivalentes a ele. Então estamos vendo um processador aqui de sexta geração. E olha aí, o i5 de quarta geração fica um pouco próximo a ele, ó. A diferença de pontos aqui é muito pouca, 98.9 para o i5 4690, que é o i5 lá de quarta geração, né? E 100 pontos aqui para o i5 6500, que é o que a gente tá vendo hoje. Já pro lado da AMD, o que seria equivalente a ele aqui seria esse Phenom aqui. Ou, se você quiser chutar um pouquinho mais para baixo, o FX 8320, que seria aí o equivalente AMD para sexta geração, entregando uma pontuação um pouquinho abaixo, mas chega um pouco próximo ali, que seria 96.7 aqui. Aqui embaixo a gente tem algumas placas de vídeo que são recomendadas para ele, e uma coisa que eu queria falar, por isso que eu desci até essa parte aqui, é que a maior parte da galera que tem esse processador usa só com gráfico integrado. Então 12% da galera que usa esse processador usa só com gráfico integrado. Tem aquela galera que usa com a GTX 1050 Ti, 1060 de 6 GB, RX 580, GTX 1650, o gráfico integrado 520, que é uma outra variação do gráfico integrado dele aqui. E essa pesquisa foi perguntada para 30 mil pessoas, então a maior parte dessa galera usa com o gráfico integrado. Então vamos ver como é que tá a questão do gráfico integrado. Agora, lembra que eu mencionei sobre o valor que ele foi lançado? Que o valor dele deu isso aqui? Hoje em dia ele tá saindo muito mais barato que isso. No Mercado Livre, se você vir aqui, ó, você pode só pesquisar por ele aqui, tá? Deu uma pesquisada e aparece aqui, i5 6500 aqui, você pode ver. Editor, se quiser dar um zoom aí, pode dar um zoom nessa parte aqui, ó, i5 6500, e ele tá saindo por R$285, tá? R$285 tá saindo aí por seus 285, $50. Tá sendo $50. Ele foi lançado por 192, então deu uma queda muito grande, $140 a menos aqui no custo dele. E é o que ele tá saindo. No máximo aí tá saindo uns 300 conto aqui em cima que tá mostrando, tá? Então você pode dar uma olhada depois. Eu vou deixar o link dele na descrição, caso você quiser dar uma pesquisada, ou se você tiver interessado em comprar ele, beleza? Então, basicamente, o que eu tinha pra falar de especificações são isso aí. Caso você não tenha entendido, você pode deixar nos comentários. Aproveita e deixa o seu like também, porque eu não pedi like no começo do vídeo. Então, deixa o seu like, que é muito importante. O seu like, a sua inscrição e o seu comentário faz o YouTube entender que esse vídeo ficou legal e vai começar a mandar esse vídeo pra outras pessoas. Então, ajude outras pessoas a tirar as dúvidas também. E me ajude se inscrevendo no canal pra meta de 10 mil inscritos que eu tenho pra chegar nesse canal. Pra esse ano, eu quero finalizar o ano pelo menos com 8 mil inscritos, então clica no inscrever-se, pega o link do canal, manda para um amigo seu. Se você gostou do conteúdo, gostou da informação, gostou da estrutura aqui, faz esse favorzinho para mim, beleza? E agora vamos para o teste em jogos. Eu peguei esse vídeo de um outro canal, beleza? Então o link do vídeo vai estar na descrição, caso você queira assistir. São vários jogos testados, então eu vou selecionar alguns e vou mostrar aqui. Caso você quiser ver mais, o link do vídeo vai estar na descrição, beleza? Então bora para esse teste, vamos ver o que a sexta geração consegue entregar só com gráfico integrado, lembrando, sem placa de vídeo. Bom, primeiramente vamos começar aqui com essas informações aqui, ó. HD Graphics 530, que é o que a gente viu, tá? Tem aqui, ó, 16 GB de memória RAM, beleza? Processador i5 6500, aqui embaixo você pode ver, na descrição aqui também tem dizendo que é o i5 6500, beleza? 16 GB de RAM. Vamos lá, começando primeiramente com o Days Gone, vamos ver aqui as especificações gráficas que ele colocou. Tá em HD, beleza?
Os gráficos, contudo, no baixo. Escala de visualização é 75, escala de renderização 50, quer dizer que vai renderizar o jogo muito próximo. Lembrando, tá só com gráfico integrado, então o gráfico integrado do processador vai acabar chorando bastante. É tanto que já foi lá pro seu 100% de uso e o processador também a 100% de uso. É um uso um pouquinho diferente, eu não vou saber explicar, eu não vou conseguir explicar isso aqui da forma certa, como é que isso aqui é usado não, beleza? Mas os jogos, ele precisa de uma tecnologia específica de renderização dessas imagens aqui, desses movimentos, e isso quem faz é a placa de vídeo. Por isso que a placa de vídeo já foi logo para 100% de uso. Já o uso do processador em si serve para outras coisas, para fazer o sistema funcionar, para fazer o jogo abrir e outras coisas, só que não dá para dizer específico o que que tá usando o que aqui, tá? Tentei dar uma explicação aqui por cima para tentar fazer você entender. Tá rodando a 22 FPS. Em questão de movimentação, não tá dando aquelas travadas. Porém, pela aparência aqui, quem for jogar é que vai dizer se isso aqui vai estar jogável ou não. 22 FPS para mim deixa o jogo um pouquinho fluido. Porém, a questão da qualidade de imagem aqui tá um pouquinho complicado, cara. Tá usando aqui, ó. Tem equivalente quase uma placa de vídeo de 2 GB. Tá usando 1,5 GB aqui. Usando 12 GB de memória RAM. Lembrando, Days Gone é um jogo, mano, de mundo aberto. É um jogo com bastante vegetação. Um jogo com bastante detalhezinho gráfico. E isso pesa bastante, mano. A gente vai ter essa diferença quando chegar nos outros jogos, tá? Então, Days Gone fica ali na média de 20 FPS. É o que Days Gone vai ficar. Pra quem curte a saga Far Cry, ó, Far Cry já foi pra Full HD. Mas os gráficos aqui estão todos no baixo, Anti-Aliasing X4, V5 desligado, DirectX 9, Far Cry não exige quase nada graficamente. Mas ó, olha a diferença, já subiu o FPS e o gráfico integrado do processador aqui, ó, a placa de vídeo do processador já baixou e o uso de memória VRAM baixou muito. Processador 50% de uso. Lembrando, os jogos, o gráfico aqui tá no baixo. Aqui, se ele quisesse, ele poderia dar uma configurada um pouquinho a mais nos gráficos, fazendo com que ele, né, dê uma pesada a mais, fique um pouquinho mais bonito. Mas o jogo já está em Full HD, o que já dá uma grande diferença. Far Cry 2, aí, né, pra quem curte a saga Far Cry. E aí a gente chega em Assassin's Creed 4, Black Flag. Tá, ó, em HD. Lembrando, quando os jogos forem mais pesados, ele vai abaixar a resolução para que o processador consiga entregar um pouco melhor, tá? Cara, mesmo em HD, eu achei o jogo aqui um pouquinho interessante, um pouquinho bonito. Mas, ó, claramente dá pra ver. Olha as bordas desse personagem aqui da frente, mano, ó. Olha, isso aqui faz... Quem trabalha é o Anti-Aliasing, tá? Só que o Anti-Aliasing acaba pesando um pouco, mano, porque ele vai tentar diminuir essas bordas aí, essas separações de borda, fazendo com que o processador precise trabalhar um pouquinho mais. Tá rodando nos seus 30 FPS, o gráfico integrado já subiu lá pro 100% de uso, o processador tá usando 26%. Esses 26% aqui provavelmente é do sistema, então isso aqui tá usando bem mais o gráfico integrado. Só que aí, é aquele negócio, nem sempre colocar os gráficos todos no baixo vai ser a solução para você ter mais FPS. Às vezes você vai precisar, ó, ligar algumas coisas e desativar outras, que você, na sua ideia, é só desligar, e não é assim. Às vezes você tem que ligar para poder fazer com que o processador consiga trabalhar melhor e dê uma folga pro gráfico integrado, né? Até mesmo para a placa de vídeo em si. Porém, aqui tá rodando a 30 FPS. 30 FPS já é diferente lá dos 20, né? E ainda tá em HD, só em HD. Mas sinceramente, eu achei bem jogável, eu jogaria isso aqui tranquilo, cara. É porque assim, eu não sou muito do Assassin's Creed, né? E aí, ó, dá uma ligada. Aí a gente parte pra o quê? Pro competitivo, mano. Valorant. Valorant sim, ele vai rodar no gráfico integrado da sexta geração, tá? Tá em Full HD com tudo no baixo. Valorant é um jogo competitivo, então não é um jogo que você precisa estar com tudo no alto, no talo ali, não, mano. Você só precisa, né, que o jogo rode fluido e numa taxa de FPS que você consiga bater de frente com outras pessoas que tem uma placa de vídeo. Obviamente, não vai ficar tão jogável a ponto de você disputar com quem tem monitores melhores, com quem tem placa de vídeo, esse tipo de coisa, mas vai dar pra você se divertir. É tanto que a taxa de FPS tá quase batendo 130 ali, mano. A média vamos fechar 120. Ó, o gráfico integrado do processador, a placa de vídeo já ainda tá com folga. Tá usando 1 GB ali e o processador também tá com folga. Então, pro Valorant aqui, mano, tá rodando bem tranquilo, até porque ele roda na HD Graphics 4600, que é o gráfico integrado da 4ª geração. Só não sei se ele roda nessa mesma taxa de FPS, mano. Porém, aqui
eu tô achando bem satisfeito. E a sexta geração, ela realmente entrega uma qualidade de gráfico integrado interessante para você, de fato, já começar a fazer alguns tipos de trabalho, alguns jogos, curtir bastante, né? Olha aí. Caraca, ele pegou aquele pixel ali. Meu Deus, não, pera aí, isso aqui eu preciso ver de novo. Gente, eu jogo Valorant. Eu jogo mais. É o jogo que eu mais jogo no meu PC, Valorant, mano. E tem algumas jogadas que, pelo amor de Deus, eu vou te contar, hein, mano. Que é isso? Olha esse pixel que o maluco pegou aqui. Bicho é bom, bicho é bom. Tá aí. Valorant pra vocês, batendo uma média de 100 a 120 FPS. Pra quem curte uma história, pra quem curte um terrorzinho, vamos lá pra Resident Evil 2. Isso tá em HD, tá? Com tudo no baixo, tudo desligado. Resident Evil 2 é um jogo que ele puxa um pouquinho do gráfico integrado do processador, tá? É tanto, ó, que o gráfico integrado foi lá pro 100% e o processador ficou com bastante folga. Aqui onde entra aquele detalhe de você tá dando uma mexida nos gráficos, ligar algumas coisas, desativar outras. Só que isso tudo aqui é questão de teste, tá? É bom você saber o que você tá ativando e o que você não tá ativando. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando algumas das configurações gráficas que tem. Se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo desse, é só você deixar nos comentários, tá? Eu joguei um pouquinho do Resident Evil 2 e ele realmente dá uma puxada mais no gráfico do processador. Quer dizer, da placa de vídeo em si, né? Ele exige um pouquinho mais da placa de vídeo. Tá entregando uma taxa de 27, 25 FPS ali. De novo, jogo que fica abaixo dos 30 FPS, quem vai dizer se tá jogável é a pessoa que tá jogando, mano. Não adianta eu chegar aqui e dizer, ah, pra mim tá legal aqui e a pessoa não gostar. Então eu tô só mostrando pra vocês aqui. E quando você for jogar, se você tiver esse processador, você vai decidir se isso aqui ficou jogável ou não. E como vai ter a pessoa que vai me perguntar, pra gente finalizar, vamos dar uma olhada no GTA V. GTA V tá em HD, com os gráficos no normal, que seria um médio ali, né, um mais básico ali. HD. Assim, GTA V é um jogo de história, então mesmo ele estando em Full HD ou HD, ele ainda é um jogo bem jogável. Assim, eu tô achando um pouco estranho, porque eu achei que ele poderia rodar em Full HD. Talvez ele rode em Full HD com os gráficos no baixo, porém, ó, a taxa de FPS aqui tá entregando acima de 30 FPS, 40 por aí. De novo, é um jogo de história, então você pode deixar o V5 ligado, cravar nos 30 FPS. Dá uma folga pra placa de vídeo, dá uma folga pro processador, né, deixando você ter mais espaço de processamento aí na hora de jogar. O gráfico integrado ainda tá com um pouco de folga e o processador também. Mas lembrando, tá sem placa de vídeo. E tá entregando acima de 30 FPS. Se ele ligar o V5 aqui, ele vai conseguir ter uma fluidez talvez até melhor. Ah, em questão de beleza, tem HD e tal. Mas isso aí você pode dar uma configurada nos gráficos. Aumentar uma textura, diminuir aumentar uma sombra. Colocar ali mais uma... Aumentar um pouquinho a escala de renderização. Tirar algumas coisas, ligar outras. De novo, aquela configuração gráfica que você precisa dar uma entendida básica de como é que funciona. E sinceramente, mano, tá rodando muito bem. Ah, vai rodar o RP? Só testando, porque o GTA V, no seu padrão, na sua gameplay padrão, não exige tanto assim. Porém, no RP é outra história. É um mapa aberto, é um mapa cheio de mod, é um mapa com um monte de coisa, com um monte de textura diferente da original. Então isso pode pesar mais na hora de você querer jogar com ele. Mas, sexta geração, mano, tá sendo muito boa aqui, cara. Muito boa. E agora você vai deixar nos comentários o que você achou e qual jogo você acha que rodou melhor. Assim, é a opinião de vocês. Aqui eu tô só pra entregar informação. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo da sexta geração? Da sexta, sétima geração? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. E você que tá planejando fazer um upgrade pra essa geração, tá aí. Na minha visão, se você tem a terceira ou quarta geração e quer ir pra sexta, vale a pena. Botando a placa de vídeo, você vai conseguir ter uma qualidade bem melhor. Saindo da DDR3, indo pra DDR4, diminuindo a quantidade de nanômetros. E, né, tendo mais espaço para upgrade, porque você, nessa geração, você ainda pode ir para sétima. Então você pode pular mais uma geração ainda, que talvez melhore o gráfico integrado, talvez melhore algumas qualidades, algumas outras coisas ali. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. É sério, clica no inscrever-se aqui embaixo, mano. Clica no inscrever-se. Conto muito com a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para mim. Ei, vem fazer parte da família Max se inscrevendo no canal e deixando seu like. Beleza? Vou deixar na tela pra vocês uma playlist do lado de cá e um vídeo aqui nessa parte de cá pra você dar uma clicada. E o botão no meio aqui pra você se inscrever. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Fui!